Neste vídeo, áudio, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre a fé do cristão. Vamos aprender como ter nossos pedidos respondidos por Deus, por meio da fé. A fé é o meio pelo qual entramos em contato com Deus e por ela, que Deus age em nossa vida. Deus deixou a fé no coração do homem, para nós ter contato com Ele, e para a salvação por meio de Jesus. Deus poderia ter escolhido vários meios de nós ter contato com Ele, mas Deus escolheu a fé, pois a fé rompe o mundo físico até o espiritual. A Bíblia ensina que a fé é a certeza, a convicção, daquilo que não se vê, sabendo que existe, e que podemos alcançar, como está escrito. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, entendemos que foi o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. A fé serve para nós ter contato com Deus, para pedir algo para Deus e receber. Mas o propósito da fé é a salvação, pois é somente pela fé que somos salvos, não é por obras humanas, como está escrito. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz: porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Existem dois tipos de fé. A primeira fé é chamada de fé comum para a salvação, que é a nossa fé, que temos no nosso coração, a capacidade de crer. O apóstolo Paulo usou em sua expressão, fé comum. A segunda fé é um dom do Espírito Santo, que é uma capacitação sobre-humana, para podermos crer no sobrenatural e ver acontecer coisas incríveis e impossíveis. O dom da fé é dado pelo Espírito, como está escrito. A Bíblia diz: a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Jesus nos ensinou que não há limites, que não há nada impossíveis para aquele que crer. Tudo é possível para o que crer, como está escrito. A Bíblia diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Tudo é possível, ao que crê. Para recebermos nossos pedidos na oração, há um caminho que deve ser caminhado, que é não duvidar. Se manter firme, mesmo que o tempo da resposta nos pareça demorar. Pedir e buscar, inconstantemente, até a porta ser aberta, ou seja, receber o que pedimos. A única coisa que impede de nossa fé agir é a dúvida no coração, não podemos duvidar. Quando se pede algo para Deus, temos que manter firme a fé, e cremos que Deus moverá sua mão sobre nosso pedido. A dúvida impede, como está escrito. A Bíblia diz: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Muitos pedem algo a Deus, e com o passar do tempo, por não verem resultados sobre seus pedidos, acabam duvidando em seu coração, e desanimando. Jesus nos ensina que a oração deve ser constante diante de Deus, para que possamos alcançar o que estamos pedindo. Devemos continuar pedindo, até alcançar, independente do tempo que leve. Temos que pedir, pedir, buscar, como está escrito. A Bíblia diz: disse Jesus: pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus ensina que o tempo de Deus é diferente do nosso, por isso que Jesus nos ensina a pedir e buscar,
até que a porta seja aberta, ou seja, recebemos o que temos pedido. No céu não há tempo humano, mas quando Deus olha para a terra, Ele vê o nosso hoje, e o nosso amanhã. Por isso, que Deus tem o tempo de cada pedido que fizemos para Ele, mesmo que aos nossos olhos esteja demorando, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos, que depressa lhes fará justiça. Devido à nossa fraqueza, a nossa fé está sempre em tamanho diferente, de acordo com nossa situação em que nos estamos. Quando a nossa fé é pequena, podemos fazer ela crescer, por meio da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que quanto mais nós aprendemos de Deus, maior fica a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o aprender da palavra de Deus, como está escrito. A Bíblia diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus. A Bíblia diz: Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te, e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Além da dúvida, tem também a falta de perdão, que impede nossos pedidos de chegar a Deus. Tem um vídeo neste canal, o perdão, que ensina com detalhes sobre esta questão. Para terminar este vídeo, áudio, deixo este versículo bíblico, nas palavras de Jesus. A Bíblia diz: Disse Jesus: Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste vídeo, áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.